Temos a dia, Letícia, tudo bem? bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Que bom te encontrar aqui nesse 26 de dezembro. E aí, como é que tá? Você Sobrevivemos, preparando a volta do Brasil para Nova York, né? Que você está passando os dias no Brasil. exatamente, estou preparando, estou com saudade já de Nova York, estou triste que eu vou perder a posse do Mandani, que é 1º de janeiro, mas estou acompanhando tudo e curiosa para ver como vai ser, né, o governo dele, que a gente vai conversar depois com o Nachibin mais sobre isso. Estamos preparando aí a É isso expectativa. mesmo. E sobrevivemos a 2025, né, que já é uma grande coisa para a gente comemorar, porque foi um ano intenso, né, em todas as frentes aí, Brasil e Estados Unidos. É, bem intenso mesmo, assim. E nossa sorte de ter você como correspondente aqui no momento em que a política externa junto aos Estados Unidos foi central para a política interna, né, Letícia? Não dá para a gente contar a história do ano de 2025 na política brasileira sem falar da política americana, porque tiveram umbilicalmente ligadas, né? Lucas, me atualiza aí como é que tá o Nachibin, só para eu saber se eu toco aqui, por favor, com a Letícia. Tá pronto? Então vamos receber aqui o Nachibin de volta. Cadê você agora com som, Nachibin? Olá. Não, continua sem som. Continua sem som, Lucas. Vá lá, por favor. Volta eu e Letícia aqui pra gente tocar o bar. Alô, falando Agora de foi, verdade. agora eu te ouço. Que Agora bom. Bom foi. dia, Guilherme. Bom dia, Letícia. Bom dia a todo mundo que assiste Alma do Mundo. Bom Bom falar com dia, vocês. meu caro. Bom dia. Muito bom ter você aqui. Ó, só pra gente, o espectador sempre gosta de saber de onde que a gente está falando. Eu estou em Brasília, Letícia está em... No momento estou em Passo de Torres, com a minha família, na Passo divisa de Rio Grande do Torres. Sul, divisa Rio Grande do Sul com Santa Catarina. É Muito uma... bom. E você, Nachibin? Eu estou precisamente no bairro do Maitá, no Rio de Janeiro. Bairro pequeno de passagem entre Jardim Botânico e Botafogo, referências mais fortes. Da última vez que nos encontramos, eu estava em Nova York. É verdade, quando você esteve aqui, você estava gravando diretamente em Nova York, filmando o documentário, né? Você fez um comentário, Letícia, eu te cortei. Eu só ia dizer que eu estou arrumando as malas para Nova York, estou retornando agora em janeiro, então em breve, curiosa para ver lá o Mandani, como será o início da gestão. Toma posse agora, 1º de janeiro, né, Letícia? Exatamente, estou triste que eu vou perder a festa, dia 1º. Claro. Já vai ser um festão, né? Estamos esperando 40 mil pessoas em Lower Manhattan. Vai ser incrível, vai ser uma experiência incrível, jornalisticamente incrível também. Agora a gente pode filmar te mandar para lá e filmar o Encontrando o Mandani, a continuação. Boa. Olha aqui, Nachibin. Encontrou. Antes da gente falar do documentário, né, que já está disponível aqui no canal para quem quiser assistir, eu queria que você contasse como está a expectativa de Nova York para a posse de Mandani, marcada agora, como a gente falou, para o 1º de janeiro. Eu já li que tem uma divisão entre o empresariado na cidade, né? Alguns falam em mudar suas empresas para outros lugares, enquanto outros, inclusive grandes bilionários, dizem que pretendem ajudar o novo prefeito, mesmo tendo apoiado o opositor Andrew Cuomo durante a campanha. Me conta como é que está a sua percepção, né, do que você está acompanhando daqui, e depois eu quero ouvir a Letícia também sobre isso, nova-iorquina que ela é. Eu começo, então? Por favor. Olha, Mandani é uma das caras possíveis, né, do Partido Democrata. E das últimas eleições, né, que o Partido Democrata tem diferentes faces. E em Nova York se encaixou uma face mais progressista, mais ousada, que é a face de um socialista democrata, imigrante, filho de imigrantes e tudo mais que já sabemos. Essa divisão me parece natural, né? Há uma série de empresários que apoiam o Mandani, que acham que o Mandani é necessário, especialmente numa cidade super progressista como Nova York, que Mandani também manda uma mensagem a nível nacional de que o Partido Democrata precisa se renovar, precisa conversar diretamente com os trabalhadores de uma maneira geral, que estão tendo muita dificuldade nos Estados Unidos de pagar as contas.
Então, essa questão que eles chamam, né, Letícia, de affordability, que é a capacidade ou não de pagar as contas no fim do mês, é uma questão importante. Então, esse racha dentro do empresariado e, eventualmente, em outros segmentos também, me parece muito normal e muito previsível. Assim, me parece que sabíamos que isso ia acontecer em algum momento, talvez isso não estivesse tão claro antes do Mamdani ser eleito. Não sei o que você acha, Letícia, qual é a sua percepção em relação a isso? Eu acho que tem muita coisa que a gente vai ver na prática agora, como é que realmente, né? Tem muito burburinho, muita discussão, né? Foi uma eleição explosiva em muitos sentidos, mas eu acho super interessante no ponto de, por exemplo, da taxação dos ricos, né? Que está se comentando, os empresários vão deixar a cidade, mesmo a governadora de Nova York, que é do Partido Democrata, também é contra essa taxação dos ricos, mas evidências mostram que isso não é... Pelo contrário, assim, experiências que já foram bem-sucedidas, por exemplo, o estado de Massachusetts, que já implantou essa taxação dos super ricos em 2022, eles arrecadaram mais de 3 bilhões a mais do que eles tinham orçado em 3 anos. E está sendo super bem-sucedido, e é um dos modelos que Mamdani tem usado como referência. E até então, a experiência de Massachusetts mostra que os bilionários não têm deixado o estado. E tem pesquisas que mostram isso, inclusive, que os bilionários, eles não costumam se mudar por questões de impostos mais altos. Então, claro, existe uma reação, uma crítica explosiva, não queremos, vamos nos mudar, vai ser o caos. Mas, na prática, quando se instala, as pessoas, enfim, têm raízes no estado, na cidade. Nova York é uma referência no centro do mundo, né? Claro que isso vai ser muito controverso, cada um usa as suas armas, né, nesse jogo retórico e em defesa dos seus interesses, mas a prática não necessariamente vai refletir nessas ameaças. Os dois lados tende a haver uma conciliação, uma negociação. Então, existe uma expectativa. O que eu estou mais curiosa para ver justamente é como a resistência, se ele vai conseguir, de fato, implementar tudo que ele prometeu, né? Inclusive, você falava da affordability, né, da questão da housing, que é, assim como ele foi eleito com muito apoio, existe uma grande expectativa que ele vá cumprir, e se ele não entregar, vai gerar uma grande frustração, né? Então, ele tinha prometido essa questão de construir 200 mil, né, housing, affordable housing, né, casas com mais acessíveis, e agora já existe uma resistência da Câmara de Nova York, que aprovou umas leis retirando da prefeitura o poder de fazer realmente toda a construção. Eles estão colocando mais regras. Então, durante a transição, inclusive, a equipe do Mamdani estava em contato tentando fazer lobby, né, junto aos vereadores, para que eles afrouxassem isso, para que ele tivesse mais capacidade de implementar as políticas que ele prometeu. E agora a gente já vê como, na prática, tem entraves para, enfim, né, a vida real de pós-eleição, né? Uma coisa é o sonho, a promessa, o que foi vendido, e agora é a vida real, com oposição, com jogo de poder, em todas as frentes. Então, estou bastante expectativa para ver como é que o Mamdani vai navegar quando esses obstáculos se impuserem, que é o que é normal da política real, né? O pacote que ele propôs é muito audacioso, né? Que é um pacote que propõe ônibus de graça, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom relembrar, creche também de graça, congelamento de aluguéis. Assim, quando eu estava em Nova York, passei 9 dias filmando o documentário, a gente brincou, né, encontrei o Mamdani e tal, não sei se a gente falou que o título do documentário é Procurando o Mamdani, né? E muitos apoiadores do Mamdani, não os mais diretamente envolvidos na campanha, se questionavam, né? Vai ser possível, não vai ser possível? Agora, como você falou, Letícia, vai começar a vida real. Então, agora vão surgir os entraves, e como driblar esses entraves é um dos desafios da política, né? Você falou da promessa das casas, Letícia, que é uma promessa difícil mesmo, mas não dá para a gente saber o que é mais difícil, se é essa ou se é taxar os bilionários, né? Porque é uma cidade de bilionários também, né? Assim, a gente tem... É uma cidade de gente muito, muito, muito rica, até porque morar em Nova York é um desejo de muita gente, né? E de gente com muito dinheiro. Bom, o Donald Trump, lembremos,
grande parte dos negócios do Donald Trump durante anos esteve em Nova York, né? Depois ele entra no ocaso com a cidade, mas Nova York foi o berço empresarial dele durante muitos anos. O que você vê sobre isso? Existe essa possibilidade concreta mesmo? Ele consegue tirar isso do papel? Porque para mim parece até uma coisa um pouco nova de pensar uma taxação municipal de bilionários. Aqui no Brasil a gente discute a coisa dos super ricos, né? Mas é a nível nacional. Você quer começar, Yasmin? Letícia, para você. Não, pode ser para você, depois pode ser uma Yasmin, como vocês quiserem. Para mim, o ponto, como eu comentei antes, Massachusetts já implementou, então não seria totalmente impossível de se implementar. Claro, você falou em nível municipal, Nova York, mas pelo status que Nova York ocupa, é quase um território à parte dentro dos Estados Unidos, é uma referência, uma cidade enorme, então seria como São Paulo está implementando isso, e não é uma coisa que nunca foi feita, não é inédito. Então, existe sim a possibilidade, vai ter muito chiado, mas a proposta, pelo menos do Mamdani, é justamente fazer isso para uma cidade para todos. Então, existe um massivo apoio popular para que isso aconteça. E os super ricos, enfim, por eles serem super ricos, eles teriam condições de absorver, né, na prática. Mas claro que isso vai gerar muita oposição, é possível que no jogo político real, ele acaba recuando em troca de outros, né? Isso é muito comum, né? Se oferece vou fazer isso, isso e isso, e depois na prática você enfrenta muita oposição e vai começar a recuar. Então a gente vai ver essa queda de braço, quem vence no final, mas existem precedentes e os precedentes são positivos de quem já implementou essa medida, inclusive nos Estados Unidos, estado vizinho de Massachusetts, como eu comentei antes. Então, não é algo impossível, fora, né, da casinha, mas com certeza vai gerar oposição. Agora, um indicativo positivo, que eu acho que serve para a gente analisar isso, é esse encontro que teve entre o Trump e o Mamdani, que já reverteu muito da expectativa, né? Antes o Mamdani sendo pintado aí como né, o monstro comunista radical, e de repente eles estão lá sorrindo na Casa Branca e o Trump dizendo ele é ótimo, eu vejo muito potencial, vamos trabalhar juntos. Então as coisas vão dos dois lados, né? Existe muita crítica e resistência, mas também o jogo às vezes vira. Numa cena muito emblemática, né, Letícia, Guilherme, quando se encontram Zoran Mamdani e Donald Trump, especialmente na parte final do depoimento, né, em que o Trump olha de baixo para cima, mandando de cima para baixo, enfim, tem um simbolismo ali interessante do jogo de poder. Mas a coisa da queda de braço em relação à taxação dos ricos, essa queda de braço é fundamental, é chave, porque essa queda de braço precisa ser vencida para que o plano do Mamdani de implementação de creche gratuita, ônibus de graça, congelamento de aluguéis e outras medidas assim não tão propagadas, né? Essas são as mais famosas, para que isso dê certo, para que isso tenha uma fonte, né? Financiamento. Você falou desse encontro na Casa Branca, era um ponto que eu ia perguntar a vocês, e eu acho que o Nachibin falou da parte magética, né? Assim, você falou do encontro, mas eu queria te perguntar, Letícia, do futuro. O que tá aí as imagens do futuro dessa relação? É uma incógnita, né? Não dá para saber se vai ser no modo campanha, em que eles se enfrentaram, ou se vai ser nesse tom amistoso que teve aí, né? E só para fazer um comentário dessa coisa de um sentado, outro em pé, engraçado, né, Chiminha? Agora você ressaltou um olhando de cima para baixo, o outro de baixo para cima, mas eu quando vi, eu pensei que era mais um truque do cênico do Trump, que pensa muito nessas coisas, que é do tipo, o chefe fica sentado, o subalterno fica falando em pé. Eu não li como você leu, não. Eu acho que tem duas possibilidades de leitura aí. Mas vou passar para a Letícia falar do futuro e depois a gente volta para você comentar isso. Beleza. Eu acho que o futuro é tão imprevisível quanto foi esse encontro por si mesmo, né? A gente não esperava ver essas imagens tão amistosas depois de uma campanha tão belicosa, de ataques muito frontais. Então, como isso vai se desenvolver segue sendo um mistério. Agora, talvez
pontos chaves para a gente pensar por que isso aconteceu, por que esse encontro foi amistoso. E tem 3 pontos principais. Por que o Trump tem interesse, né? Foi o Mandani que pediu esse encontro e o Trump topou e todo mundo tinha curiosidade, tá? Mas como vai ser? E no fim ele foi super afável, cordial, né? O Trump durante o encontro. E um dos pontos principais que se diz que seria por que esse interesse agora de se aproximar do Mandani é pela questão econômica, porque o Trump também quer ser visto como alguém, já que ele está enfrentando muitas batalhas na economia, alguém que vai ajudar nessa questão dos aluguéis. Mas outro ponto principal é usar isso para mudar de assunto, porque o Trump estava enfrentando um monte de oposição doméstica, né? Um monte de questões sobre o Epstein, sobre a questão da inflação, e aí de repente entra esse encontro, vira uma agenda midiática que o Trump, né, falem de mim o que quiserem, mas falem de mim. E o outro é justamente embarcar um pouco na popularidade do Mandani, porque o Trump, né, bem ou mal, ele ao se aliar com um político que está super popular, ele também pega um pouco de carona nessa cobertura mais positiva. Então, esses fatores eu acho que vão seguir se desenvolvendo e vão determinar em que medida esse interesse dessa aliança mais pontual, essa uma relação mais cordial, vai ser interessante para o Trump na questão política. Mas claro que o grande desafio, isso de alguma forma estraga o discurso republicano de pintar o Mandani como um super monstro, né? Então tem toda essa questão da campanha das midterms que vão ser um fator determinante aí, como é que os discursos vão seguir. Mas na prática, para o Mandani é muito interessante ter essa relação com o Trump, porque ele precisa, né? Ele não quer os cortes de fundos federais. Então, para ele, tem todo o interesse que, assim, né, pode chamar o Trump de fascista e criticar tudo, mas institucionalmente ele quer manter essas portas abertas com a presidência. E o jogo de retórica é tão cara de pau, né, Letícia, Guilherme? Assim, o Trump chamou o Mandani de monstro comunista, uma aberração e tal. Aparentemente, esse discurso foi por água abaixo, esse discurso perde a validade a partir desse encontro, mas esse discurso volta a qualquer momento. Esse discurso pode voltar a qualquer momento, dependendo das circunstâncias, dependendo dos interesses. Eu mesmo, quando fui para Nova York, comentei com o Guilherme, o Mandani era favorito, né, em todas as pesquisas, tudo indicava que ele venceria, como de fato venceu a corrida para prefeito de Nova York, e eu temia uma reação talvez até violenta, do Trump enviar a Guarda Nacional para Nova York, questionar o resultado, porque talvez tenha sido nas eleições recentes de novembro a derrota que tenha doído mais, ou a derrota, né, do Partido Republicano, a derrota trumpista que mais tenha repercutido no mundo inteiro. Então, vai ser um jogo, assim, meio óbvio falar isso, mas vai ser um jogo muito interessante de acompanhar, sabe? Vai ser uma gangorra difícil de prever mesmo. E é interessante, Guilherme, agora observando de novo essa imagem, que eu já tinha visto 1 milhão de vezes, mas agora vendo com o olhar de que, de fato, talvez o chefão possa estar ali confortável e o subalterno em pé. Enfim, tem várias leituras. O futuro do Partido Democrata, eu queria ainda pegar o Nachibin nessa parte, Letícia, porque eu acho que é uma parte que quem acompanhou de perto o Mandani pode trazer contribuições. Mas antes do Nachibin, queria te perguntar, Letícia, a gente vai ter midterms, né, esse ano nos Estados Unidos, que são as eleições no meio do mandato presidencial e que é renovada uma parte do Congresso. E é a grande chance do Partido Democrata de tentar recuperar o domínio ou da Câmara ou do Senado. Explica para a gente, por favor, o quanto que vai ser renovado esse ano e quais são as chances reais do Partido Democrata, se é que a gente já pode ter essa perspectiva de retomar o controle de alguma das duas casas. Eu queria só trazer um ponto nessa questão dos midterms, que tem essa disputa de poder, né, os democratas com essa chance real agora, e o Partido Republicano tem se enfraquecido e começou uma série de críticas ao Trump. Então, vai ser bem interessante de acompanhar, porque está mudando essa dinâmica do poder. Eu queria só trazer um dado, por exemplo, da popularidade do Trump. Quando ele começou 2025, ele estava uma aprovação de 52% e a rejeição, digamos, 43%. E agora isso se inverteu.
a aprovação está em 42% e a desaprovação 54%, é quase os mesmos percentuais invertidos. E isso está abrindo uma brecha de críticas dentro do próprio Partido Republicano em relação ao Trump. Então, o cenário das midterms é bem diferente do que era, enfim, né, há um ano atrás, o que a gente imaginava. Então, vai ser super interessante da gente acompanhar essa renovação de como isso vai acontecer. E é novembro, né? Então tem quase um ano até lá para muita coisa acontecer, né? Então, nessas eleições estão em disputa todos os assentos da Câmara e quase um terço do Senado. Então, isso vai ser bem importante, porque pode mexer enfim, todo o equilíbrio do poder, que hoje Trump domina as duas casas. Então, agora é uma chance real enfim, né, do Partido Democrata voltar com mais força. E essa eleição do Mandani, com certeza, é um fator. À medida que, quanto melhor o Mandani for nesse governo, mais deve ajudar a impulsionar o Partido Democrata, e tem esse fator do Partido Republicano, que também está em frangalhos talvez é uma expressão forte demais, mas está em embates, e já se questiona essa liderança do próprio Trump, se ela vai seguir. Então, o governo do Trump em 2026 também vai ser crucial para influenciar esses resultados do Congresso. Nashbin. E ficou claro que o nome Trump, o apoio do Trump, não necessariamente é, digamos, um indício de boa perspectiva de vitória. Isso ficou claro em 3 eleições muito importantes que aconteceram agora em novembro, um mês e meio atrás. A do Mandani para a prefeitura e as eleições para o governo dos estados de Nova Jersey e Virgínia, né, em que candidatos do Partido Democrata venceram, candidatos mais moderados, não tão progressistas como Mandani, venceram candidatos apoiados pelo trumpismo. Então, como eventualmente alguns analistas escrevem, Trump não é imitável, né? É difícil de reproduzir o jeito Trump de ser. O simples nome do Trump, simples eu acho que é exagero da minha parte, mas o apoio do Trump parece que se provou não suficiente. Então, acho que a gente vai ter uma corrida muito interessante no ano de 2026, para ver qual partido consegue maioria na casa, nas duas casas, né, na Casa dos Representantes e no Senado. E o Partido Democrata, me parece, eu falei isso logo no início, mas vou reforçar, parece que entendeu que precisa se comunicar, e aí teve uma palavra-chave, né? Comunicação. O Mandani foi muito bom de comunicação, né? Precisa se comunicar de acordo com as especificidades locais. Nova York é muito diferente de uma cidade ou de um estado, enfim, no sul dos Estados Unidos ou no meio oeste, né? E falar com a classe trabalhadora, falar sobre essa questão que cada vez mais aflige os americanos, cada vez mais aflige os americanos mesmo, que é: vou ou não vou conseguir pagar as contas no fim do mês. Vai ser um ano interessantíssimo, né? Vamos tocar agora o trailer do documentário, depois a gente volta aqui. Vai lá, Lucas. When you fight for the people and not for corporate interests, you tend to go down in history as a hero. Muçulmano, nascido em Uganda, na África, filho de imigrantes, Nova York nunca teve um candidato assim. Vinha atrás de Zoran Mandani, vinha atrás também do entendimento do fenômeno que ele representa. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. The answer to a Donald Trump presidency is not to create its mirror image here in City Hall. It is to create an alternative. Immigrants are under attack. What do we do? Stand up, fight back! This is what democracy looks like. I'm voting for Mamdani for very simple reasons. Immigration is a huge issue. The moral issue of our time is Gaza. And that is to create a more affordable New York for people. I like that he's young. I love Mamdani. Really? Oh my gosh, yes. Morning versus night. Do we want it to be morning again in New York? Nashbin, o
que é esse jeito dele de se comunicar, que você falou que é novo, que é pop? Descreve mais. E as peculiaridades, né? Foi difícil para você, inclusive, encontrar onde que ele ia fazer ato de campanha, né? Super difícil. O Mandani gastou muita sola de sapato meses antes das eleições. Eu cheguei a Nova York 9 dias antes das eleições, já sabendo que ele estava gastando muito menos sola de sapato e privilegiando a construção da comunicação audiovisual da equipe dele. Então, quando eu finalmente encontro o Mandani cara a cara na travessia da Brooklyn Bridge, era uma ação montada para que a equipe dele gerasse linguagem, gerasse produto audiovisual com uma linguagem muito própria, sabe? É interessante, quem tiver mais interesse, ir no YouTube e procurar vídeos da campanha do Mandani, porque são vídeos com linguagens bem construídas, sabe? A câmera que fica nervosa, a câmera que faz um movimento ousado, zero 3x4, conservador, caretinha, são construções muito bem pensadas. E essas construções audiovisuais, aparentemente, se comunicam e se comunicaram muito bem com o público jovem, né? Mandani despertou um interesse muito grande no público jovem. Muita gente jovem votou. Ele conseguiu tirar as pessoas do conforto de casa, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, para votar. Então, Mandani é muito performático, Mandani se comunica super bem, enfim, não estou aqui dizendo que necessariamente todos vão gostar ou não, mas ele tem um poder de comunicação muito forte. E acho que um ensinamento fortíssimo dessa eleição é o poder do que a gente está fazendo aqui agora, que é audiovisual. O poder do audiovisual bem feito, bem empacotado, pensado no público X, Y, Z, e não necessariamente pensado para abraçar de A a Z todo mundo da mesma forma, né? Essa é uma outra mensagem importante que o Partido Democrata parece que aprendeu ou vem discutindo depois da última eleição. Não é interessante ter um certo padrão de candidatura, um certo padrão de proposta. As propostas podem variar, devem variar. E o mesmo com a comunicação, a maneira como o candidato vai se comunicar e os grupos que ele quer atingir através da comunicação audiovisual, especialmente. Muito bom. Queria fazer aqui uma menção, porque um documentário desse, ele tem o rosto, a direção, a narração do Luiz Nachibin, mas a gente tem uma galera por trás. Eu queria mencionar aqui, trabalhou no roteiro com ele o Caio Barreto Brizo, colaborou o Sérgio Luz, a Isabela Carvalho na pesquisa e montagem, a Ashley Burnett na assistência de produção, Diogo Cavur, diretor de núcleo, Stella Tó, gerência de produção, e os nossos diretores audiovisual Luiz Gustavo Ferraz e direção executiva da Ivna Souza, que são os vários rostos para a gente colocar por trás, né, por trás das câmeras, para a gente conseguir colocar um filme desse no ar. Valeu demais, Nachibin. Convidamos vocês a assistirem Procurando Mandani na TV, que é mais legal de ver uma produção dessa. São 17 minutos, um média-metragem, o primeiro média-metragem aqui do Amado Mundo. Se Deus quiser, o primeiro de muitos com você, Luiz Nachibin. Muito obrigado pela tua participação, um bom fim de ano e um 2026 com a câmera na mão, rodando aí o mundo pelo Amado Mundo. Que é o que eu mais gosto de fazer. Super obrigado, Guilherme. Que honra, cara. Que alegria em ter feito parte, né, do primeiríssimo documentário do Amado Mundo. Isso é muito bacana.